O Senhor, Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado, né? E a família é a estrutura da sociedade, amém? Então nós vamos hoje aqui falar de finanças no casamento. Vamos começar falando de preço, né? Quando Jesus ele está ali com seus discípulos, ele diz ali àquela multidão e aquelas pessoas que estão seguindo, que tudo na vida tem um preço, é o preço do discipulado. Então ele diz lá, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então ele não planejou, está cortando o finalzinho, mas é Lucas 14, 28 a 30, né? Ele planejou e não conseguiu ir até o fim, e todos rirão dele, disse Jesus. Então Jesus está trazendo um texto referente a segui-lo. Claro que isso é referente a você quer realmente seguir Jesus? Então faça as contas, porque quem quiser vir a mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir a cada dia. Então existe um preço de seguir Jesus, então chamado de preço do discipulado. Mas esse texto também nos ensina a importância do planejamento, de você ter uma vida organizada, uma vida planejada, não ter uma vida que vai tocando, sabe? Como se não houvesse amanhã, né? Houve um tempo em que houve muita ignorância, no sentido de que nem estudar era incentivado, porque diz a palavra que o estudo é enfado da carne, né? Jesus está voltando, então não preciso nem estudar, não preciso me esforçar, não preciso guardar nada para o futuro. Guardar dinheiro é avareza. Não é nada disso, irmãos. Isso é planejamento, é organização. Deus é organizado. Quando Deus criou a terra, como é que foi? Foi deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer isso. Não, daqui a pouco ele, não foi bem assim, volta atrás e refaz. Não, ele fez tudo na ordem certinha. Deus disse: Deus, haja luz. E Deus foi criando todas as coisas na ordem, descansa no sétimo dia, tudo muito organizadinho. Então o cristão, ele tem vou falar uma palavra forte, uma obrigação de ter uma vida organizada. Porque olha só, como nós somos privilegiados. Nós temos a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Todos os coaches, né, os mega mentores aí do mundo, sabe o que eles falam? Tudo que eles falam lá está escrito na Bíblia. Eles não encontraram nada de novidade. Então nós temos na mão o maior tesouro, que é a palavra de Deus. Então nós temos já isso de ponto de partida. E agora vai acabar. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então não tem como a igreja não ser organizada, abençoada. O povo de Deus, ele tem que se destacar. Então o Espírito Santo, e quando eu falo tem, que eu não estou trazendo nenhum peso sobre a tua vida, estou dizendo que você tem como ser. Não fique preocupado que você não vai conseguir, porque vai. Porque existe um Deus sobre a tua vida, todo poderoso. Porque existe a palavra de Deus na sua mão para te orientar como seguir no melhor caminho. E o melhor de tudo, você tem o Espírito Santo de Deus que vos ensinará todas as coisas, e você não precisará ser ensinado por ninguém, diz a palavra do Senhor. Amém? Então você tem um grande ajudador. Então procure ter uma vida organizada, né? Você quer construir, você quer seguir em frente, calcula o preço, vê se você vai conseguir chegar até o fim, porque senão você vai ficar vão fazer chacota de você. Então examine todas as coisas. E casamento é isso. Quando você decidiu casar, talvez você nem pensou muito, né? O homem só viu o zóio bonito da menina, né? E falou: vou casar com ela, né? A menina só viu ali o varão, achou ele, né, elegante, bonitão. Mas casamento tem preço. Casamento, você muitas vezes vai se negar à sua própria vontade. Então o casamento, ele requer muita negação, autonegação. Você se nega muitas vezes em favor do outro. Isso é ser cristão, na verdade, né? É que no casamento isso aparece mais.
Ser cristão é você amar o próximo. Isso é ser cristão. Ser cristão é você querer fazer para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Ser cristão é você negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. É ser cristão. E no casamento, nós somos provados todos os dias. São quase 34 anos de prova. E eu tenho que cantar todo dia. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. E ela também é provada. 34 anos que ela é provada. Porque nós em casa realmente demonstramos quem nós somos, né? Então tem um preço. Então, só tem um que é solteiro aqui, né? Só o Renato aqui que é solteiro, meu ajudante aqui, né? Ele faz as contas antes de casar. Agora a gente que já casou, já foi. Agora coloca no trilho, coloca no eixo, né? De acordo com as instruções da palavra de Deus. Então, glória a Deus. Bem, querido? Glória a Deus. Vamos lá. Como eu falei, né? No casamento você se nega muitas vezes. E tem um segredo no casamento, que é o segredo do acordo. Eu estou falando isso uma prévia antes de nós falarmos, porque não adianta falar de vida financeira se você não entender essa base. Existe uma base muito sólida antes de você entender o que é dinheiro. Como ser uma bênção, a vida financeira. O segredo do acordo. Quantos casais erram nisso? Né? Essa mulher aqui, a mulher de Sunem, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, o que ela fez? Disse ao marido. Ela viu uma necessidade e ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ela teve um discernimento. Ela viu uma coisa importante a ser feita para aquele homem de Deus. E ela teve um acordo com o seu marido. Então ela não tomou a frente, ela não tomou a decisão sozinha, o marido também não fez sozinho, eles entraram em um acordo para abençoar aquele santo homem de Deus. Poxa, mas é um homem de Deus, eu não posso então abençoar tudo aquilo que envolve a família. É preciso que os dois estejam em comum acordo. Você não pode tomar uma decisão isoladamente se aquilo de alguma maneira afeta a família. Olha só, ela construiu lá em cima da casa dela um quartinho. Ou seja, ia ter uma pessoa agora na casa dela. Uma pessoa diferente, estranha. Então ela entrou em acordo com o marido dela. Primeiro porque ia ter uma despesa. Então eles iam mexer ali no orçamento. E outra coisa que ia ter uma pessoa na casa estranha. E se o marido não concordasse? Ela não poderia fazer isso sozinha. Eu queria chamar aqui a minha esposa Luciana para ela falar um pouquinho também referente a essa atitude dela, né? Fala um pouquinho para nós aqui, o que você entende a respeito dessa atitude que ela tomou? Essa parte, né? Eu vejo o seguinte, ela era uma mulher o quê? Sensível. Ela, em primeiro lugar, ela foi uma mulher prudente. Primeiro ela insistiu para ele tomar uma refeição. O povo de Israel é um povo muito hospitaleiro, né? Então eles têm esse hábito. Então ofereceu uma refeição. E depois disso ele sempre ia passando. Ela foi observando a atitude dele. Ela não era uma mulher precipitada. Ela não era uma mulher que, né, deu a doida e já saía correndo. Ela foi observando bem esse homem. Aí depois que ela realmente viu que ele era um homem de Deus, aí ela chegou para o marido, né, com argumentos. Né, tipo assim, você não pode simplesmente chegar assim, tive uma ideia e saiu correndo. Peraí, tem um argumento, alguma coisa, aí você vê o quê? Que ela fala o quê? Né, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Agora ela viu que ele era santo, não era só um homem de Deus, ele era santo. Então havia um argumento, havia um propósito, né? E aí ela falou, vamos construir. E ele concordou.
né? Possivelmente ele concordou. A gente vê depois, queridos, lá na frente, que por causa disso, Deus a abençoa e ela ganha um filho. E Eliseu fala, né? Olha, ele já era velho, o marido dela já era velho, eles são ricos, mas ela não tem filhos. E ali ela recebeu um filho. E quando o menino estava com o pai, que o menino começou com uma dor de cabeça, o que o pai fez? Leva para a mãe dele. Era uma mulher que o homem podia confiar, era uma mulher equilibrada, era uma mulher sensata, era uma mulher que tomava as atitudes, não doidamente, né? Mas o que o marido ali sentia? Sentia confiança. E ali colocou na mão dela, falou, leva para a mãe. E ele nem quis saber. A gente vê que depois ela precisa ir no homem de Deus, né? Para pedir, porque o menino morre no colo dela. E a gente vê que ela continua sendo uma mulher muito equilibrada, que ela não sai que nem uma louca, gritando. Aí ela vai lá e fala para o marido o quê? Eu preciso de um jumento, eu preciso de um empregado, porque eu vou lá no homem de Deus. Você vê que ela não tomava a frente de fazer nada sozinha, né? Ela sempre buscava ali o quê? O acordo com o marido. Aí o marido falou, mas por quê? Não é lua nova? Ela, não, tá tudo bem. Né? Ela não falou toda a verdade, né, para não desestabilizar o marido, mas ela foi sábia, ela pediu, né, e aí ela foi debaixo da bênção. E depois o menino, né, o Eliseu veio e ressuscitou o menino. Então, assim, a gente vê o quê? Esse casal, ela era uma mulher, vamos supor, que tinha uma certa independência, mas ela nunca agia por conta própria, né? Sempre tinha ali o acordo, né? Sempre ele confiava na prudência dela. Então é prudente, ora antes, ora, né? Tudo que for conversar, pensa, não vai pelo calor da emoção, né? Seja uma mulher equilibrada, né? Sensata. A gente estava conversando sobre esse texto, né, que a gente às vezes pensa assim, o homem é o cabeça, né, como o Jorge colocou, o homem era o líder. Então, não é que o homem, por ser líder, ele é o líder, ele é o cabeça, mas não que todas as ideias tenham que partir dele, nem tudo tem que partir dele, nem tudo ele está olhando, nem tudo ele vai ver com o mesmo olhar que a gente. Então, assim, às vezes eu tenho uma amiga que ela fica assim, ai, meu marido não toma frente, ai, meu marido é muito banana, ai, meu marido não sei o quê, meu marido... Porque espera que o marido faça tudo, veja tudo, pense em tudo, tome atitude em tudo. E não é assim, né? A mulher também pode ter essa liberdade de ver, de ter uma ideia, de ter uma estratégia, de ter uma direção. Não quer dizer que isso é insubmissão. E não quer dizer que é papel do marido pensar em todas as coisas, né? Há essa autonomia, vamos assim dizer, mas é o tal negócio, é o acordo. Ela não vai lá fazer e depois só comunica, né? É só essa diferençazinha. Muito obrigado. Já sei. Antes de qualquer coisa, né? Antes de você querer prosperar na vida, nós precisamos. Tem uns antes aqui, né? Quem quer ser próspero e dar um glória a Deus? Quem quer ser próspero e dar um glória a Deus? Glória a Deus! Agora sim, agora chegou. Então, antes de você querer prosperar, tem alguns fundamentos. Preste atenção nesses fundamentos. Primeiro, cumprir o primeiro mandamento com promessa. Pastor, você não veio aqui me ensinar como é que eu vou investir meu dinheiro nas finanças, no casamento e tal? Não adianta nada se você não tem a base. Você vai construir um castelo de cartas, vai cair tudo, não vai ter base. Tem casal que sai da casa dos seus pais e esquece que isso aqui não mudou. Honrar pai e mãe enquanto você viver, enquanto eles viverem, é nosso papel, para que tudo te vá bem nessa terra, para que você tenha longos dias. Então, honrar significa ajudar financeiramente seu pai e sua mãe. Às vezes o pai e a mãe estão passando necessidade, e os filhos já saíram de casa e não querem mais saber de ajudar os pais. É necessário ajudar. Então, lembre-se desse primeiro princípio, honrar pai e mãe. Outro princípio, devolver a porção do Senhor. Quantos crentes ainda não entendem que antes de você fazer as contas de como você vai gastar o seu dinheiro, você precisa separar o seu dízimo. Separe o seu dízimo, a sua oferta de amor ao Senhor. Seja uma pessoa fiel.
Foi Deus que te deu saúde para trabalhar. Se você levantou aquele dia, aquela semana, naquele mês caiu o pagamento, é porque Deus te deu saúde. Então seja grato a Deus, devolvendo aquilo que é do Senhor, senão fica difícil. Outra coisa, honre as autoridades. Romanos 13, 1 e 2, fala para nós honrarmos as autoridades. Você precisa honrar as leis do seu país, pagar seus impostos, não dar o famoso jeitinho brasileiro. Está no trabalho lá, trabalhe, seja o melhor profissional, seja a melhor pessoa que trabalha lá. Não tem ninguém olhando, aí você fica lá no celular, lá matando hora, não tem ninguém tomando conta de você, você não trabalha. Não, honre as autoridades constituídas sobre a tua vida. Se você foi contratado para trabalhar, trabalhe, seja o melhor profissional do seu lugar. Isso é base para você crescer financeiramente. Posso ouvir um amém? Amém! Amém. Então, cumpra o primeiro mandamento, devolva a porção do Senhor, honre as autoridades. Agora eu vou trazer um texto aqui que as mulheres amam de paixão. Pode vir, Luciana, novamente. Eita, senta aí. Não. É só essa partezinha aqui. Mulher submissa. Jesus. É difícil, né? Amadas, essa palavra, mulher submissa, do Efésios 5, 22. Cadê? Eu queria ler. Que seja a palavra do Senhor. Eu sei que é uma palavra muito difícil para as mulheres, Principalmente, queridas, que nós vivemos agora na modernidade, que o feminismo, tem entrado até mesmo nas igrejas. Efésios 5, 22 fala: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Amém. Certo? Então, é uma palavra, a gente pensa assim, hoje, o empoderamento feminino, as mulheres têm autonomia, trabalham, então é uma coisa, meu dinheiro, seu dinheiro, e enfim, é difícil uma mulher se submeter hoje em dia. Mas o que acontece, como o Marcelo falou aqui, o casamento, como tudo na vida, mas o casamento mais ainda, ele prova a nossa obediência a Deus. E Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para a mulher, a submissão é uma cruz, porque ela tem que negar a si mesma, ela tem que negar a sua vontade. E por que é tão difícil a submissão? Por causa do orgulho. O orgulho é a coisa que mais nos atrapalha. Por quê? Porque uma pessoa submissa, ela requer humildade, porque a gente não quer ficar por baixo. E a gente às vezes tem uma ideia assim: eu vou ficar por baixo, eu sou capacho, eu sou inferior. Queridos, isso daí é uma distorção na nossa mente. A gente às vezes não aprendeu a submissão do jeito certo. Qual é o nosso maior exemplo? Jesus. Deus, ele quer nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus foi submisso. Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi submisso a Maria, foi submisso a José. Jesus foi submisso ao Pai todo o tempo que ele esteve aqui. Jesus, ele mesmo falou: eu não faço a minha vontade, mas eu faço como o Pai me ensinou, eu faço. Então, essa história de autoridade e submissão, a gente vê isso Pai, Filho e Espírito Santo. Essa questão de autoridade não é um pecado, não é um peso, não é um machismo. É como Deus fez as coisas. Deus, ele é o cabeça sobre Jesus. Aí Jesus é inferior, Jesus é menos do que Deus, Jesus está por baixo, Jesus está sendo humilhado. Não. Nós vemos na sociedade, há uma necessidade de autoridades, há uma necessidade de governos, de líderes. Imagina uma escola sem professora, sem diretora. Uma sociedade sem uma autoridade, ela vira um caos. Deus, ele é um Deus organizado. A gente vê que até no céu tem arcanjos, serafins, querubins, há hierarquias de anjos. A hierarquia foi algo que Deus criou. E não é para você usar a sua autoridade para pisar no outro e humilhar o outro.
Porque Jesus, ele é autoridade sobre a igreja, mas ele não pisa na igreja. Ele não domina e oprime a igreja. Ele é o quê? Um líder servidor, que serve, que ama. Então, quando a gente coloca o amor dentro, né, tira todo o peso, tira o peso da submissão, tira o peso do autoritarismo, né, porque não há autoritarismo onde há amor. Então, nós temos que entender, e às vezes é difícil submeter, né, e aí fala assim, mas o meu marido é descabeceado, meu marido isso, meu marido aquilo, e como que eu vou deixar ele, né, governar a casa, a finança? É um exercício da nossa fé, de obediência a Deus, de confiar em Deus, de ir para o joelho e dizer, Jesus, dá sabedoria para ele, dá direção. É um exercício para torná-lo um líder. Né? Ninguém nasce sabendo, ele vai ter que aprender, ele vai ter que crescer, ele vai ter que amadurecer, ele vai errar. Todos nós vamos errar. Mas Deus está testando a nossa confiança, Deus está testando a nossa confiança em Deus, não no nosso marido. Deus, ele quer ver se nós temos fé o suficiente para andar em cima das águas. Quando o Senhor fala, vem, você fala, não dá para ir, não dá para obedecer, isso é difícil. Mas aí, queridos, a palavra de Deus fala que Deus dá o pão aos seus amados enquanto ele dorme. Então descansa no Senhor. Meu marido isso, vai falar com o pai dele, vai falar com o seu pai. Quem é que te sustenta? É Deus. Então confia no Senhor, vai orar, vai buscar. É claro que existem situações que fogem do controle e aí nós não devemos ser submissas, né? A Bíblia mostra. No caso de pecado, no caso de um descontrole, né? Ninguém vai dizer assim, não, meu marido, sei lá, bebe ou usa droga e vai gastar todo o dinheiro naquilo, eu vou ser submissa, eu vou ficar quieta, né? Muitas mulheres não têm os maridos aqui na casa do Senhor, né? Mas aí não, aí é uma exceção. Porque nós vemos na palavra também que quando os líderes religiosos mandaram Pedro parar de pregar sobre Jesus, ele falou, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Então a nossa obediência vai enquanto não é um pecado, enquanto não vai trazer uma desgraça, né? Nós vamos nos submeter. Chegou nesse ponto, nós vamos o quê? Nos submeter à lei de Deus, que é maior, né? O Senhor é maior do que tudo. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né? A mulher tem que ter essa sabedoria de ser uma mulher que também não oprime o marido, porque às vezes ela deixa ele fazer as coisas, mas depois no ouvido, até que ele se sinta inseguro e nunca mais tome uma atitude. Então a gente tem que ter essa sabedoria de o que? Nós somos auxiliadora, vamos auxiliá-lo a ser um líder. Vamos auxiliá-lo a ouvir a voz de Deus e buscar em Deus. Porque a gente vê o quê? Deus chega para Abraão e fala, sai da sua terra, da sua parentela. Abraão pega a Sara e vai embora. A gente não vê assim, Deus falando, olha, fala com a Sara, vai também. A gente vê o quê? Que Deus dá uma direção às vezes para o marido, e aí o marido não consegue obedecer a Deus, porque se falar com a mulher, a casa vai cair. E aí? É hora da gente orar e dizer, Deus, é verdade, o Senhor, né, mandou mesmo ele fazer isso? Ora, Senhor, confirma para mim, mostra para mim. Às vezes, queridos, pensa só, se o seu marido tem um chamado missionário, mas eu não quero sair perto da minha mãe, eu não quero sair de não sei o quê, aí você deixa a sua emoção, a sua carne, estragar e destruir o ministério do seu marido, e depois, lá na glória, vocês dois vão dar conta das almas e das vidas que não foram alcançadas por ele, porque você foi uma pedra de tropeço. Então a gente tem que ter esse entendimento, queridos. É pesado, Deus vai cobrar da gente sim. E se ele errar, Deus vai cobrar dele. E Deus é poderoso para pegar ele e dizer, venha, e trazer ele de volta. Ou Deus não é? Ou Deus não pode ensinar? Ou Deus não pode quebrar? Ou Deus não pode fazer com que todos os erros, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, queridos, descansa. Mas nós vamos passar dificuldade. Vamos. Mas nós seremos provados em tudo, porque também se nosso marido prosperar, nós podemos ser provadas na tentação
do orgulho, da soberba? Quantas pessoas eu conheço que se afastaram do Senhor porque enriqueceram? Então, queridos, o dinheiro pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. A falta do dinheiro pode ser uma bênção para nos preparar, nos lapidar, nos levar mais à vida de oração, ou uma maldição pode nos levar a blasfemar. Então não são as circunstâncias que vão determinar a nossa vida, é a nossa atitude diante das circunstâncias que vão determinar a nossa vida espiritual. Se diante dos problemas e das tormentas eu dobro o meu joelho, eu busco ao Senhor, eu cresço, eu me aperfeiçoo, glória a Deus, o Senhor está trabalhando. Se diante da prosperidade eu abençoo pessoas, eu faço a vontade de Deus, eu ajudo outros, glória a Deus, está cooperando para o bem. Agora eu posso cair nos dois pontos, eu posso cair na prosperidade e posso cair na dificuldade. Então o nosso coração, queridos, tem que estar no Senhor. Descansa no Senhor, deixa na mão do Senhor. Queridos, é muito difícil o peso da responsabilidade de uma liderança. É muito difícil, porque quando você erra, a cobrança vem em cima de você. Olha, a Eva comeu a fruta. Quando Deus veio no Éden, ele veio em cima de quem? Em Adão. Ele falou, Adão, cadê você? Partiu dela, induziu o marido ao erro. E Deus foi cobrar dele. Então, descansa, seja uma mulher ajudadora. É como ele falou, dar conselho, bem, é bom, essa mulher, sunamita, tantas outras, né? Tantas outras foram conselheiras, deram bons conselhos, mas a Sara também deu um péssimo conselho, né? Deita aqui com a minha serva H para a gente ter um filho. E aí o Abraão não foi orar e ouvir a voz de Deus, ele foi do conselho da mulher. E olha lá, até hoje a guerra, né, em Israel por conta disso. Então, queridos, às vezes não é que todos os seus conselhos são bons. Não é que a gente é mulher, a gente vê muita coisa, mas tem coisa que a gente não vê. Então o homem, ele é frio, ele é mais calculista. Então por isso que Deus colocou ele para tomar as decisões, né? Era um só e Deus tirou a mulher da costela, um pouco do homem foi, talvez os sentimentos maior veio com a gente, mas a razão ficou com ele. Então, para tomar decisão, é muito melhor tomar uma decisão com a mente e a razão do que com o coração. Porque geralmente as nossas emoções nos enganam. Então, confia no Senhor, né? Coloque o seu marido na mão do Senhor. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher submissa. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Não seja uma goteira. Não seja aquela mulher que o marido pensa em fazer alguma coisa, mas ele já desiste porque já sabe que aquilo vai dar ruim. Então, ou seja, as decisões dele não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. As decisões dele estão sendo guiadas pelo nosso emocional. De alguma maneira nós estamos sendo a cabeça. De alguma maneira nós estamos dando a direção. E isso o Espírito Santo não se agrada. Como que Deus pode abençoar um lar debaixo de rebeldia? Porque a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E se o marido é uma autoridade e a mulher se rebela contra a autoridade, é um pecado de feitiçaria. Como Deus pode abençoar uma casa onde há feitiçaria? Não tem como, queridas. Então pensa, nós temos, é forte isso, nós temos um poder de trazer sobre o nosso lar peso, maldição ou bênção. Então nós escolhemos, por isso que a submissão é uma escolha. Jesus se colocou, Pilatos falou assim, você não vai me responder, eu tenho poder para te matar ou para te soltar? E Jesus falou assim, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não fosse te dado. E Jesus ali se submeteu a Pilatos e se submeteu à morte, porque era a vontade do Pai. Amém. É difícil, eu sei que é difícil, queridas, mas o Senhor vai nos dando graça, amém? Glória a Deus. E maridos, amar e honrar a esposa ao ponto de dar a sua vida. Vamos quebrar um pouco aqui do romantismo desse amor que está escrito em Efésios. Não tem nada a ver com amor de paixão, de romance. É o amor sacrificial. É de a gente estar pronto a dar a própria vida em benefício da nossa esposa, da nossa família. Tá? E em primeiro lugar,
na sua casa é o seu cônjuge. Então, mulher, a pessoa mais importante dentro da sua casa, fique chocada se você quiser, não são seus filhos, é o seu marido. E marido, a pessoa mais importante dentro da sua casa não são seus filhos, é a sua esposa, né? Então, o marido precisa dar a vida para a sua esposa, precisa honrar a esposa, né? 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ali 1 Pedro 3,7. Então pensa só, você está orando ali, me abençoa financeiramente, Senhor, abre uma porta de emprego, eu preciso, Senhor, melhorar, prosperar financeiramente, vou dar uma condição melhor, mas trata mal a esposa, a oração não chega. Está entendendo que é tudo base para a vida financeira, são esses princípios bíblicos que a gente não pode esquecer. A mulher, às vezes ali, é insubmissa, é brigona, é briguenta, é goteira, fica na cabeça do marido. Como é que pode uma família prosperar dessa maneira? Não funciona. Então, é preciso seguir esses princípios. E vamos avançar. Servir ao reino. Servir ao reino e não ao dinheiro, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, não são todas as coisas, não troca o versículo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor vai cuidar da roupa, da casa e da comida, não vai faltar isso na tua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus te dá o dinheiro, Deus te dá as condições para que você abençoe o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E ali ele fala, não é possível servir a Deus e a Mamon, porque você agrada um e desagrada o outro. Então é o único lugar da Bíblia que existe um outro Senhor declarado, que é o dinheiro. Então, se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, o dinheiro, como ela disse, não vai ser uma bênção nas nossas vidas. Às vezes a pessoa ganha um monte de dinheiro, líder da igreja, desviou porque ganhou muito dinheiro, ficou rico de repente, do dia para a noite, começou a ter muita renda e ele preferiu o mundo. Então o dinheiro foi uma bênção, foi uma maldição na vida dele. Então sirva ao reino e não ao dinheiro. E agora essa aqui talvez vai doer um pouquinho também, né? Olha lá. Sejam transparentes com seus gastos, diz a palavra. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3,9. A pessoa faz escondido. Vou comprar aquele negócio, meu marido não pode saber que eu estou comprando aquelas blusinhas da Shein. Não pode saber que eu estou trocando de celular escondido, porque se eu falar para minha mulher vai dar problema. Isso é mentira. Como que vai ser um casamento em unidade se a gente caminha na mentira, no engano? Então não mintam uns aos outros, seja transparente. Marido, vou falar disso daqui a pouco, mas a sua mulher tem o direito de gastar. E mulher, o seu marido tem o direito de gastar também. Eu não posso ter medo da minha esposa, a esposa não pode ter medo do marido, porque senão vai dar ruim. Não, nós precisamos ser transparentes e ter acordo nas coisas. Seguindo, seja fiel, né? Seja fiel aos contratos. Prometeu, cumpra. Comprou, pague. Fez um serviço, dê garantia, assinando ou não assinando, né? Seja de boca ou não. Por quê? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E aqui está falando do céu, né? Como que Deus vai confiar coisas grandiosas celestiais se a gente não está sendo justo nem aqui na terra, nas coisas terrenas, né? Prometeu, mas vai custar caro para mim, não importa, sofra o dano. Você prometeu, cumpra. Prometeu errado, já era, já falou, né? Vai lá, tenta ter um acordo talvez com a pessoa. Não vou conseguir, tem como a gente fazer diferente? Aí beleza, você está fazendo um novo acordo, mas se você cumpriu, prometeu, cumpra. Quantas pessoas compram e não pagam?
Então, por que muitas pessoas às vezes não são abençoadas financeiramente? Porque falta fidelidade, tá bom? Então, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas 16, 10, 12. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Estou chegando lá, onde vocês querem. Outra coisa importante, casal, é ter um caixa único. O que é isso, pastor? Dinheiro e dívidas são comuns, não importa quem ganha mais, tudo deve ser somado e administrado em conjunto. Ah, ela foi lá e fez uma prestação, ela que paga a prestação do salário dela. Não tem essa, é um caixa único, tá? E não é porque um dos cônjuges ganha mais que ele ou ela tem mais direitos ou mais deveres, não. É tudo junto, em acordo. De repente um ganha 10 mil, o outro ganha 3 mil. Ah, então o que ganha 10 mil pode torrar à vontade porque ele ganha 10 mil, porque ela ganha 10 mil, né? E às vezes até a mulher ganha mais que o marido. Acontece bastante nos dias atuais. É para fazer um caixa único, junta todas as coisas. Eu vou falar no próximo slide. Junta, faça um orçamento familiar. E cada um tem o direito, sim, de ter ali aquela parte que é a sua individualidade. Tem isso daí, né? E outra coisa é o descontrole. Precisa de tratamento. Cortou ali, né? Descontrole precisa de tratamento. Às vezes a pessoa é descontrolada, como essa mulher lá que eu falei, que ela tinha que comprar roupa e não conseguia chegar com a roupa em casa porque ia dar briga com o marido. Então, há um descontrole financeiro, precisa de tratamento. E tem tratamento, né? Jejum, oração, aconselhamento, né? E muita conversa. E muita conversa. Funciona, a vida financeira passa a funcionar melhor se você não se descontrolar. Então, outra coisa importante para fazermos... Acabou tá aí. É o orçamento. Então faça ali um orçamento familiar. Ixi, cortou tudo. Sabe aquele ensino de Jesus lá sobre planejamento, que eu falei lá no começo? Então planeje como você vai gastar o seu dinheiro. Orçamento. Se você não sabe usar computador, usar o Excel, um caderno resolve. Não precisa ser da informática, não precisa. Você pode usar um caderno, e aí você bota lá quanto que você ganhou, quanto que ela ganhou, soma, aí coloca embaixo as despesas que vocês planejam fazer. Qual é a primeira despesa que tem que estar no orçamento, meus irmãos? Diga aí. Dízimo. Isso, muito bem. A primeira coisa que você faz é tirar a parte do Senhor, e depois você faz as contas com o restante. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas sobre isso também. Então, um orçamento familiar, senta o casal, pega ali, se é o computador, põe a mão, se é um papel, lá um caderno, põe a mão, os dois oram sobre aquele orçamento, pede para Deus dar sabedoria, como que nós vamos administrar, Senhor, nos livra, Senhor, dos problemas, do carro quebrar, de ficar doente, do telhado cair, faz oração de batalha espiritual. Você já está seguindo todos aqueles princípios, aquelas bases? Batalha espiritualmente, para que você tenha um orçamento ali, chega no final do mês, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar. Você tinha feito um orçamento lá que ia ser dessa forma, no fim você vai ver, olha, sobrou, esse mês sobrou, e aí você vai aprender o que fazer com isso daí que sobra. Vamos ensinar já. Chegou. Na prática então, como investir na prática? A maioria de nós parece que tem alguma resistência em aprender coisas novas. E depois de uma certa idade vai ficando ainda mais difícil você aprender coisas novas. Mas eu quero te incentivar a você quebrar todo tipo de preconceito que você tem referente à vida financeira, referente a investimentos. Quebre os preconceitos. Faça tudo debaixo de oração e peça para o Espírito Santo te orientar, te ensinar. Mas existem alguns princípios básicos. Eu estudei bastante sobre isso na minha vida, né? Hoje eu tenho 54 anos, eu sou aposentado sem governo. Eu não me aposentei pelo INSS, vou me aposentar com 62 anos pelo INSS e vou receber um salário mínimo lá.
Mas hoje eu já estou aposentado. Porque eu fiz um planejamento durante a minha vida. Não deixei de investir nos meus filhos, não deixei de investir na minha família, mas sempre reservei uma porção do que eu ganhava. E pode ser pouquinho, o que você tiver naquele mês, abençoado por Deus, vai sobrar e você vai investir isso. E depois de alguns anos você investindo, você passa a ter um retorno disso, você não precisa mais trabalhar. O dinheiro trabalha para você. Então é necessário nós aprendermos algumas técnicas que são fáceis, não é difícil. Depois que você pegar o jeito, você vai ver que não é difícil. E hoje aqui nessa palestra, você não vai sair daqui o expert em investimento, porque não dá. Em 1 hora é impossível, né, a gente ensinar isso tudo. Mas você vai estudar. Eu aprendi muito na internet. Vai lá no YouTube, tem vários canais muito bons para você aprender nos detalhes. Se está com dúvida de fazer alguma coisa, escreve lá no YouTube que você vai achar um vídeo explicativo de como você atuar naquela parte. Então, como investir na prática? Vamos lá. Antes de você guardar dinheiro, o que você precisa fazer? Eu já orientei algumas pessoas sobre investimento. Aí eu pergunto, vamos lá. Que cartão de crédito você tem? Eu tenho um cartão de crédito tal. Quanto você paga? Eu pago R$20 de anuidade por mês. Então só aí já deu R$240 jogado fora. Então zera todo tipo de taxa que você paga. Paga a taxa disso, taxa daquilo, taxa da conta corrente. Eu tenho uma conta lá no Banco Itaú e pago R$80 por mês de taxa. Está cheio de banco, de graça, para você abrir sua conta. Então, antes de você começar a guardar dinheiro, você precisa zerar anuidade de cartões, taxas de serviço. Tem coisa que você usa pouco ou nem usa, mas todo mês paga ali aquela tarifa. Começa a olhar melhor, com mais carinho para o seu extrato. Pastor, é só R$16 por mês. É mixaria. Não é assim que você tem que olhar. Você tem que olhar que dá quase R$200 por ano. E que em 10 anos dá R$2.000 que você jogou no lixo. Então você tem que olhar para o futuro. Se você parar de olhar só para o presente e começar a olhar mais para o futuro, você vai ver como é valioso. E por que os bancos querem tanto te dar cartão? Quer tanto te dar isso, quer tanto te dar aquilo? Porque é uma forma de te prender, de tirar taxa de você, de fazer que você gaste mais. Então tome cuidado com o cartão de crédito. Use o cartão de crédito só para sua comodidade, não para apoio financeiro. Eu estou sem dinheiro, então eu vou gastar no cartão, aí depois quando vier a fatura eu recebo o pagamento e pago. Isso é uma grande cilada. Você está gastando um dinheiro que você não tem. Guarde o dinheiro. Você quer usar o cartão de... Eu sempre usei cartão de crédito, mas sempre eu tive o dinheiro antes. Então, se eu ficasse desempregado hoje, eu já tinha o dinheiro da fatura, eu pagava. Eu uso muito a questão do cashback, né? Hoje em dia, quase todo cartão tem cashback. O que é cashback? É um dinheiro que volta. Cash, dinheiro, back, volta. Então, o dinheiro que volta. Então, você gastou R$1.000 naquele mês no cartão, ele te dá 1% de cashback. Vai voltar R$10 para você. O que eu vou fazer com R$10? Pois é melhor ganhar R$10 do que pagar 16 de anuidade, né? Então, além de você não pagar a tarifa, você tem que receber do banco. O banco está usando o seu dinheiro, então o banco tem que te pagar. Então, não use cartão de crédito para você pedir emprestado para o banco. Onde que eu uso cartão de crédito? Bastante, por exemplo. Custa lá um produto, custa R$500. E aí eu vejo lá que dá para parcelar em 10 vezes sem juros. É lógico que eu vou parcelar em 10 vezes sem juros. Mas eu não vou gastar os R$500. Eu vou deixar os R$500 guardadinho lá. Aí todo mês vai cair 50 lá na fatura, e eu vou pagando aquela fatura. O dinheiro ficou guardado, aplicado, rendendo 10% ao ano. Está entendendo aí como é que funciona? Você usa o cartão para você, para sua comodidade, não para pegar dinheiro emprestado do banco. E o que é pior, algumas pessoas ainda entram no rotativo do cartão, não paga a fatura aquele mês, e aí paga juros, 19% ao mês. Nossa, é doído demais, doído isso. Então, tome muito cuidado, né? Jamais pague juros bancários. Sabe a conta corrente? Você tem lá o limite de conta corrente, né? Acabou o dinheiro do salário, aí você fica no vermelho
na conta corrente. É o dinheiro mais caro do mundo, é dinheiro de conta corrente no Brasil. Então não use, você está usando mal aquilo que Deus te deu, que é o seu salário. Então jamais pague juros bancários. Jamais é muito forte, né? Pode acontecer de você ter uma dificuldade, e eu vou te ensinar como você nunca pagar juros bancários, né? Acho que está no próximo, daqui mais um slide eu vou te falar já. Não compre a prazo, guarde o dinheiro e pague à vista. Nossa, não posso comprar um carro parcelado? Pode, mas você conseguiu guardar mais da metade do valor do carro, e agora quando você comprar a outra metade que você vai pagar, os juros vai ser baixo, vai ser um jurinho baixinho. Às vezes até, eu comprei uma moto uma vez, que eu dei 60% de entrada e paguei 40%, os outros 40% eu paguei em 18 vezes sem juros. Aí foi bênção, porque esses 40% eu deixei guardado e fui rendendo juros nisso. Então você pode comprar parcelado desde que seja bom para você. Comprar uma casa, é muito difícil comprar uma casa à vista, então você vai comprar parcelado. Mas de modo geral, tente comprar tudo à vista, ou guardar o dinheiro e pagar parcelado sem juros. Juros é roubo do que Deus te abençoou. Juros é uma coisa que o banco está te roubando. Não está roubando porque você concordou, né? Você está entregando de mão beijada. Então não pague juros. Coloque isso na sua mente. Não pague juros. Faça de tudo para você não pagar juros. E, claro, cuidado com a compra por impulso. Pensa bem, conversa mais. Eu trabalho com supermercados e sabe o que mais vende no supermercado? É aquela compra por impulso. Aquela coisa que coloca-se do lado ali, né? Tem ali a gôndola, deixa eu ver um exemplo aqui. As promoções, né? Mas não é bem isso que eu quero dizer. Quando pendura uma coisa do lado de outra, aqueles doces, chocolate ali no caixa, boa, isso, na gôndola, no caixa, né? Você está ali na fila do caixa ali, esperando, ansioso, aí você olha ali aquele pacote de Elma Chips, lá você já pega um pacotinho, já vai comendo ali mesmo, e espero que você pague, né? O Elma Chips que você está comendo, mas você comprou um negócio por impulso, né? Então o mercado vai sempre querer te vender uma coisa que você não precisa, né? Vai fazer um churrasco em casa, você nunca lembra se tem sal grosso. Aí você vai lá e pega mais um pacote de sal grosso. Daqui a pouco tem 10 quilos de sal grosso lá, porque você faz compra por impulso. Então tem que tomar muito cuidado com compra por impulso, tá? Antes de começar a investir, ainda tem mais uma coisinha. Não dá para investir tendo dívidas. Pague suas dívidas. Ah, pastor, vou guardar R$100 por mês a partir de agora. Pois é, mas você está devendo no cartão de crédito, está pagando juros para o cartão. Não faz sentido você ganhar 10% ao ano e pagar 20% ao mês. Não faz sentido. Então, quite todas as suas dívidas. Tem pessoas que acabam se enrolando, eu entendo, já ajudei muitas pessoas em orientação referente a isso. Pega tudo que você deve, põe lá naquele papel, lá no orçamento, coloca lá e faz um replanejamento dessas dívidas. Tem um monte de financeira que compra as suas dívidas e faz um novo parcelamento com juros mais baixos, reorganiza toda a sua vida e você paga para um só. Entendeu? Precisa pagar as dívidas. Antes de você começar a pensar em futuro, em aposentadoria, é preciso zerar todas as dívidas. Está tudo certo até aqui? Amém. E antes de começar a investir também para o futuro, tem mais uma última coisa que você precisa saber, aquela que eu te falei, que você nunca mais vai pagar juros. Posso ouvir um amém? Amém. Essa aqui, ó. Vai, filho. Reserva de emergências. Como que faz para eu nunca entrar no vermelho na conta corrente? Para eu não pagar juros de cartão de crédito? Você vai guardar um dinheiro até você conseguir ter no mínimo 6 meses do seu custo fixo. 6 meses é conservador. Aconselho conseguir até 1 ano.
Se você ficar desempregado, se der qualquer problema, você vai lá na reserva de emergências e paga aquela despesa, paga aquela dívida. Deu um problema naquele mês, passou do que você ganha, normalmente o que acontece? Vai pagar juros. Agora, se você se planejou e foi guardando, todo mês você guarda um pouquinho lá, numa caixinha do Nubank, lá no porquinho do Banco Inter, você guarda um pouquinho lá, não tem perigo, pode guardar lá. Mas você vai ver uns vídeos aí, Nubank vai quebrar, Nubank roubou meu dinheiro. Não é verdade, não é verdade. É um banco sólido, meu dinheiro está no Nubank, meu dinheiro está no Banco Inter. Pode pôr lá, não tem risco, lógico, sempre tem risco, né? Tudo tem risco na vida, né? Mas guarde primeiro, quando você conseguir ter ali uns 6 meses, pelo menos, de despesa. Vamos supor que na sua casa, para sobreviver, vocês gastem R$ 2.500 por mês, né? Você paga todas as suas contas, dá a soma de tudo, dá R$ 2.500. O que é a reserva de emergências? 2.500 vezes 6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 5, 30. R$ 15.000. Então, quando você tiver R$ 15.000 guardado lá na reserva de emergências, agora você vai pensar em investir nas outras coisas que eu vou te ensinar aqui. Em renda fixa, em renda variável, em fundo disso, em ouro, em criptomoeda, em quer que seja, agora você já tem uma segurança, que é a reserva de emergências. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver quem... Levante a mão primeiro, né, e responda, tá? Fale uma das bases que eu disse que a gente precisa ter antes de ter uma prosperidade financeira. Irmã, não, levanta a mão e fala. Oi? Separar o primeiro dízimo. Separar o dízimo. Muito bem, parabéns. Respeitar pai e mãe. Muito bem. O que mais? Mais uma. Hã? Cadê o pastor Jorge? Então, o rapaz não é para falar, não valeu. Valeu, hein? Outra pergunta, referente à autoridade, o que a gente precisa fazer? Honrar? Marido, vem cá. Você que... Todos os maridos... Você já ganhou, marido? Vem todos os maridos aqui. Eu vou te ensinar a fazer aqui maior investimento que você pode fazer na tua vida. É investir na tua esposa. Então vai, entregue o bombom para tua esposa. Diga olhando no olho dela que você a ama e que ela é um presente de Deus na sua vida. Olho no olho, hein? E que seja verdadeiro. Essa é fácil. Mulheres, agora venham aqui fazer. Todos já fizeram? Agora vem as mulheres. Pode ir pegando aqui. Pode pegando. Pode pegar, mulheres. Você vai entregar para o seu marido e vai dizer assim: eu quero ser submissa a você. Eu te amo. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu quero ser submissa a você. Você é um presente de Deus na minha vida. Bom, falamos aqui então de diversas bases para você começar a investir. E agora nós vamos falar de ovos. E vamos comer só ovo frito então para economizar? Não é isso. Poderia também, não é. O que eu quero dizer aqui com ovos, né? Esse é um termo na vida financeira muito comum. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você tem que separar em tipos de investimentos. Tipos diferentes de investimentos. Por quê? Isso aqui é um sistema que chama antifrágil. Então, se der ruim num lado,
vai dar bem no outro. Não sei se você já ouviu notícias do rádio, na televisão financeira, você escuta assim, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 3% e o dólar subiu 2 ou 4%. Geralmente um cai e o outro sobe. Então, se o seu dinheiro estiver todinho na Bolsa de Valores, você acabou de perder 3%. Se o seu dinheiro estiver todinho em dólar, você ganhou 3%. Mas numa outra situação, acontece o inverso. O dólar cai e a bolsa sobe. Então, quando você tem dividido as suas aplicações em vários tipos de investimento diferentes, quando um cai, o outro sobe, é natural. O investidor, ele não pega o dinheiro dele e põe debaixo do colchão. Ele tira de um lugar e põe em outro. Só que quanto mais procura, é igual comprar um produto, né? Então, se eu estiver vendendo esse mouse aqui, e só tem esse mouse no mundo para ser vendido, ou tem pouquíssimos mouses, o que vai acontecer com o preço, Renato? Se tiver pouco mouse e muita gente querendo, vai subir o preço? Qual o nome disso? Inflação, meu discípulo. Respondeu, vem pegar aqui, irmão. Vem aqui. Então, a gente precisa dividir o nosso investimento em coisas diferentes. E como é que eu faço isso? Isso é de acordo com o seu perfil, tá? É um pouco, agora, um pouco complexo, pode pegar, irmão. Mas o que acontece? Existe um perfil arrojado, existe um perfil moderado, existe um perfil conservador, né? Quem gostaria de arriscar e dizer o que é um perfil arrojado? Ele arrisca mais. Então, ele arrisca mais, né? Então, aqui, ó, nesse exemplo, ó, o verdinho aqui é renda fixa. Tá? O laranja aqui é fundos imobiliários e o azul é ações, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, tá? Então, o que ele faz? Ele põe pouco em renda fixa e põe muito em renda variável. Então, ele corre mais riscos, mas ele ganha mais. Eu vou falar disso já já. Então, seguindo. Então, você vai investir de acordo com o seu perfil. Lá no Banco Inter, quando você abrir sua conta, que eu vou ensinar você a fazer, você vai ter um questionário que você vai responder. Ele vai fazer um monte de perguntinha para você e no final ele vai dizer assim, ó, o seu perfil é arrojado, o seu perfil é moderado, o seu perfil é conservador. De acordo com as respostas que você der, o aplicativo vai dizer o que você é, tá? Então, e não tem nada errado quanto a isso, né? Só que ganha mais ou ganha menos. Então, quando eu falei de você investir, você vai ter que abrir contas. Tudo, qual é a palavra aqui? Grátis. Tudo grátis. Você não vai pagar taxa, amém? Não é para pagar taxa. Como é que eu não pago taxa, pastor? Tem que fugir dos bancões. Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Santander. Esses aí só cobra taxa. Se você tem uma conta lá que não paga taxa, tudo bem, mantenha a sua conta lá. Eu tenho conta no Itaú desde 1992. E a minha conta é sem anuidade, eu não pago nada de anuidade. Já quiseram me dar conta personalité, não sei o que, R$300 por mês, você está doido que eu vou pagar R$300 por mês, né? de mensalidade de banco, quero não. Então não pague taxa. Então, para você conseguir investir, você vai ter no mínimo que abrir 1, 2, 3, 4 contas, tá? Dá para ser 3 ao invés de 4, mas vamos falar. Você vai pegar o seu celular e vai instalar o aplicativo da Clear Corretora, tá? Clear Corretora. Se quiser tirar foto aí para você depois ver, tá? Instala a Clear Corretora. O que você vai fazer com a Clear Corretora? Aqui você vai investir em ações e em fundos de investimentos imobiliários, na Clear Corretora. Tá? Você vai abrir também na XP Investimentos. Essas duas aqui são do Banco Itaú, tá? Mas ele é sócio, ele é participante delas, então elas são até bem seguras. Mas o que eu vou te dizer, a corretora de valores não é dona do dinheiro que está lá, ela é só uma intermediária. Se ela quebrar amanhã, fechou a Clear Corretora, o seu dinheiro não está na Clear Corretora, seu dinheiro está lá nas ações que você comprou, não tem risco nenhum na corretora, tá?
Então, mas eu não consigo comprar uma ação da Klabin, uma ação da Energias Brasil, eu não consigo comprar um fundo de investimento imobiliário lá do Shopping Jardim Sul, ou de qualquer outro que seja, sem uma corretora. Então, primeira coisa, abre, é de graça, a sua conta na Clear. Então, isso daqui é uma corretora de valores, de dinheiro. Então, quando você vende um apartamento, uma casa, você intermediou entre quem quer vender e quem quer comprar, não é isso? Aí você ganha a sua comissão, né? Aqui é a mesma coisa, ela está intermediando entre você e o banco, aquele que tem aquela ação, e ela tira a comissão lá dele, não é de você, ela tira a comissão do outro lado. Então é de graça para você abrir. E a XP, eu estou falando como é que eu faço, tá? Aqui eu coloco ações e fundo de investimento. Na XP eu não coloco ações e fundo de investimento porque a XP cobra taxa para você aplicar em ações e fundo de investimento. Aonde eu uso a XP? Para renda fixa, tesouro direto, para fundos de investimento de renda fixa, aí você põe na XP. É até bom, porque você vê as coisas separadinhas. Você vê quando você tem de renda variável em um lugar, quando você tem de renda fixa no outro lugar. Tá? Como que aplica aqui, pastor? Você faz um Pix para lá. Você tem uma conta lá no seu nome, você vai fazer uma TED para Clear, fazer um Pix para XP e o dinheiro cai lá e lá dentro você vai investir. Isso é o que eu estou te pedindo para você estudar. Você vai ter que pegar, como investir em ações, quais ações eu devo investir. Tá? Se alguém quiser me perguntar, depois no particular, estou à disposição, vou deixar meu WhatsApp com vocês, pode perguntar no particular, eu te falo como você deve começar. Já seguiu tudo aquilo que eu te ensinei? Já tem a reserva de emergências? Então agora você vai começar a fazer isso aqui. Tá? O Banco Inter você vai usar para conta internacional, é uma bênção. Antes tinha que fazer uma conta nos Estados Unidos, tá? Não é mais complicado para você investir em dólar, não precisa mais. Nós temos o Banco Inter aqui, ó. Você abre a sua conta pessoa física lá e você pode investir em ações dos Estados Unidos ou comprar dólar diretamente aqui pelo aplicativo do Banco Inter. Facinho, não tem dificuldade, não precisa nem saber inglês, que é tudo em português, o site do Banco Inter, é bem interessante isso. Tem dúvidas? Me pergunta, que eu te falo quais papéis você pode comprar aí também. E outra coisa, eu sei que tem alguns empresários de sucesso aqui entre nós, né? De repente você precisa de uma conta pessoa jurídica. Deixa eu ver, quem tem conta jurídica? Levanta a mão, quem tem conta jurídica? 1, 2, 3, 4, 5. Você paga taxa? Quem paga taxa? Levanta a mão na conta jurídica. Vocês dois pagam taxa. Você sabia que você tem de graça aqui, ó, pastor? De graça. Você abre a sua conta do Banco Inter, pessoa física, e aí automaticamente você pode abrir uma conta pessoa jurídica. Paga 0 de taxa. Eu uso essa conta jurídica desde que ela começou. Nunca tive um problema, 0 problemas. E não pago nenhuma taxa. Meus clientes me pagam por aqui, ó, pelo Banco Inter, pessoa jurídica. Então é uma taxa a menos para vocês pagarem. Porque antes eu tinha no Itaú, e o Itaú me cobrava na época mais de R$80 por mês. Eu me lembro uma coisa de R$60, R$80 por mês que eu pagava. E não tinha benefício nenhum. Então, abre sua conta aqui no Banco Inter, conta digital, pessoa jurídica. Bom, então aqui nós vamos colocar dinheiro em dólar, na conta digital, pessoa física. E esse daqui já é mais restrito, né? Mas também é uma opção, que é a Binance, para você comprar criptomoeda. Tá? Então, Bitcoin, Ethereum. Irmãos, não tem como fugir. O dinheiro vai ser substituído, no futuro vai ser tudo digital. Tá? O Nubank, ele oferece a compra de criptomoeda na plataforma do banco. Sim, oferece. Não precisa você entrar. Já tem lá, né? Ok. Você pode usar esse caminho aí do Nubank. Mas assim, você vai aprender a investir, amém? Você vai ser especializado e você vai ver que não vale a pena você usar os bancos brasileiros para criptomoeda. Você tem que sair daqui. Você tem que ir para a Binance e depois daqui você vai tirar da Binance e vai jogar para uma carteira digital e vai colocar num pendrive ou num computador ou num lugar e ninguém vai saber do seu dinheiro. É o único jeito de você fugir do bicho papão chamado Estado, né? Que o Estado vai dar uma hora que ele vai dar um bote em todo mundo. Então, se você não tiver um pouquinho do seu patrimônio guardado em criptomoeda, nós vamos ficar na mão do Estado, tá
bom? Isso vai acontecer fatalmente, né? Mas isso é muito complexo para a gente falar hoje, só estou dizendo que tem essa possibilidade aqui, tá bom? De comprar criptomoeda. Então você vai ter aí várias corretoras, a Clear, a XP Investimento, a Rico, a Modal, Banco Inter, a Binance, tá? Então foge dos bancões, abre aí suas contas para você investir mensalmente dessa maneira. Na prática, estou acabando já, na prática, renda fixa. O que é renda fixa? Não é uma renda variável, uma renda fixa. Então você combinou lá com o banco, o CDI, por exemplo. O CDI está em torno de 10% ao ano. Então você sabe que você vai ganhar 10% em um ano. Se você deixar R$1.000, no final do ano você vai ter R$1.100. Simples assim. Chama renda fixa. Não vai fugir daquilo, tá? Renda fixa. Então essa é uma modalidade de investimento. Qual que é a renda fixa mais segura que tem no Brasil? Tesouro Direto. Vamos lá, rapidão. Quem pode me dizer por que o Tesouro Direto é a renda mais segura do Brasil? Mais que a poupança. Quem pediu dinheiro emprestado para você quando você põe no Tesouro Direto? Quem pediu dinheiro emprestado? Você acertou, 90% pode pegar. Quem pediu dinheiro emprestado para você quando você põe no Tesouro Direto? Para quem você está emprestando dinheiro? Brasil? Vem buscar aqui o nosso chocolate aqui. Você emprestou dinheiro para o Brasil. Então, só se o Brasil quebrar, aí você não vai receber. Mas se o Brasil quebrar, as ações vão quebrar, o Nubank vai quebrar, o Banco Inter vai quebrar. Se o Brasil quebrar, tudo vai quebrar. Então o Tesouro Direto é o mais seguro, só que também não dá muito, né? É renda fixa, não tem nenhuma variação. Aí lá no Tesouro Direto você tem alguns tipos, IPCA+, você tem o Tesouro Selic, né? O que significa isso? IPCA+, o Índice de Preços ao Consumidor Amplificado, é a inflação. Então se a inflação naquele ano foi de 5%, o Tesouro Direto X que você vai escolher lá, ele vai te pagar 5%, que é a inflação, mais tantos por cento. Agora está pagando 6%. Então, 5 mais 6 está dando 11. Então, está dando mais do que a caixinha do Nubank, por exemplo. O Nubank está dando 10, aqui está dando 11. Então, mas é renda fixa. Tanto a caixinha do Nubank, do Banco Inter, lá, o porquinho, quanto o Tesouro Direto, ele é uma renda fixa muito parecida. Tá? Tesouro Selic, né, é o mais comum, mais falado aí, ele tem rendimento diário. Todo dia ele rende esse índice chamado Selic. Não dá para entrar no detalhe hoje. Outra coisa que é renda fixa é a CDI, né, que é crédito direto interbancário. Então é uma taxa que está em torno de 10% ao ano. Então já falei, né, a caixinha do Nubank é um exemplo. Você tem outros que é o CDB, CRI, LCA, LCI, então são letras de câmbio administrativo, letra de câmbio imobiliário, crédito rural, crédito direto bancário. Então são dinheiro que você empresta. Quando você está investindo, o que você está fazendo na verdade? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém, e aquele alguém está te pagando juros. Então, o CDB, você está emprestando dinheiro para algum banco. O banco está precisando fazer alguma coisa lá, então ele lança no mercado um título chamado de CDB, e ele fala, estou vendendo esse título e vou te pagar 13% no ano. Aí você vai lá, você confia naquele banco, você fala, eu vou pôr meu dinheiro aqui. Aí você vai lá e põe R$1.000 lá naquele CDB. Daqui X tempo, ele vai te pagar 13% fixo ao ano. Por isso que é renda fixa. E aí, por fim, existe renda fixa pré-fixada ou pós-fixada, né? Poxa, mas não é fixo? Como é que pode ser pós-fixado? Porque é baseado em algum índice do mercado. Então fica quase fixo. O pré-fixado é assim. Eu hoje fui lá e contratei 12% ao ano, mesmo que a inflação for para 50%, eu vou receber 12%, porque eu combinei uma renda pré-fixada de 12% ao ano, entendeu? O pós-fixado geralmente vai ter um índice grudadinho nele, que por exemplo é esse Tesouro IPCA+. Por que ele é pós-fixado? Porque ele te garante que ele te paga a inflação e mais X%.
que é a correção, né? Então, o X%, em tese, é o que você está tendo de lucro, porque a inflação, seu dinheiro perdeu o valor, né? Então, aqueles R$1.000 que você tinha, comprava tanto de arroz, agora compra menos. Então, o dinheiro perdeu o valor. Então, a inflação, na verdade, está só sendo corrigida aqui no IPCA, tá bom? Oh, meu Deus, é tanta informação, né? Vocês já estão zureta. Vamos em frente. Renda variável. Isso daqui é o bicho papão para muita gente. Só que a renda variável é importante para você ter um sistema antifrágil. Se você ficar só ali na renda fixa, vai demorar muito para você ter uma independência financeira. Então, ações. O que é a ação? Ação nada mais é do que você se tornar sócio de uma empresa. Você vai lá e compra um pedacinho daquela empresa. Então você, sei lá, acho mais comum todo mundo falar Petrobras, né? Não estou aconselhando você comprar Petrobras não, tá? Petrobras não vale a pena mais. Pra gente que é meros mortais. Petrobras é bom para quem é mais estudioso do negócio. Você comprou uma ação da Petrobras lá, você se tornou sócio de um pedacinho da Petrobras. Quando a Petrobras divide os lucros dela, inclusive está uma polêmica aí, né? Ela divide os lucros com todo mundo que tem ação. Então você vai ganhar de acordo com o que você tem lá. Então, se você colocou R$10.000 lá na Petrobras, a Petrobras vai te pagar proporcionalmente aquele bilhão que ela distribuiu para todo mundo, você vai ganhar um pedacinho daquele 1 bilhão que ela distribuiu para todo mundo. Isso é ações. Então você vai comprar ações que pagam dividendos. Então, se a gente está falando aqui de aposentadoria, não faz sentido eu comprar uma ação que não paga dividendo, porque tem também. O que é essa ação? Essa é uma ação de especulação. Então, eu estou comprando aquele papel daquela empresa, me tornando sócio dela, acreditando que eu estou pagando 10 hoje, mas que daqui 6 meses vai estar valendo 20. Então, eu já vou estar dobrando meu capital 100%. Então, eu vou vender aquele papel depois para ter o rendimento. Quando eu estou falando de ações que pagam dividendos, você não vai vender o papel, você vai só comprar e vai formar a sua carteira como se você estivesse ficando sócio daquelas 5, 10 empresas. Você põe um pedacinho em cada uma, e aí quando elas pagam os lucros, você vai receber o lucro. E é assim que eu me aposentei. Então eu recebo um pedacinho das empresas que eu comprei, né, 3, 4 vezes por ano, e também através desse outro aqui, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então, eu sou dono do Jardim Sul, sabia? O Shopping Jardim Sul é meu. Tem um pedacinho lá desse tiquinho assim, ó, mas é meu. Então, os aluguéis que eles pagam lá, né, as lojas pagam do Jardim Sul, aqueles aluguéis são distribuídos entre as pessoas que compraram o fundo do Jardim Sul. Eu sou dono de um prédio lá da Faria Lima. Tá pensando que é pouca porcaria? É muita, né? Então, eu sou dono de um prédio da Faria Lima. Então, todo mês cai lá na minha conta da Clear um valorzinho lá. Né? Então, através desse valor que cai todo mês das ações e do fundo de investimento imobiliário, é onde eu tive a minha aposentadoria. Isso é aposentadoria. Você não vai ter que parar de trabalhar? Mas de onde vem o dinheiro para você se sustentar? Tem que vir de algum lugar, né? Porque o INSS é uma pirâmide financeira. Ela vai quebrar de novo. Já está quebrada e vai quebrar de novo. Não ache que o INSS vai funcionar para sempre, porque não é possível, porque sai mais dinheiro do que entra. Isso é impossível de se sustentar. Então, procure ter a sua independência financeira. Nunca é tarde para começar. Comece o quanto antes, para você guardar um pouquinho por mês. Tem ouro também que você pode comprar, e você não vai comprar o metal, o ouro, você vai comprar um papel que representa ouro. Eu não tenho ouro, tá? Eu acho o ouro muito complicado, então eu não tenho ouro. O dólar, tá? E o que você vai fazer? Dólar, ações dos Estados Unidos, fundo de investimento dos Estados Unidos, tesouro direto dos Estados Unidos e dólar. Também, o próprio dólar mesmo. Aonde que você coloca isso? Lá no Banco Inter. Então lá você consegue comprar todos esses papéis dos Estados Unidos. Olha só, vamos supor que teve um problema no Brasil. O Brasil teve uma queda muito grande e seu dinheiro tem um pedaço que está aqui e outro que está aqui. Então você está protegido, porque parte do seu dinheiro subiu, valorizou, porque está em dólar.
Está entendendo? Isso é o sistema equilibrado, é o antifrágil. Um pouco está em renda fixa, um pouco está em renda variável. E dentro da renda variável tem um pouco no Brasil e um pouco fora do Brasil. Antigamente era super complicado fazer isso. Hoje em dia, você com 5 cliquezinhos lá do seu celular, você consegue distribuir o seu dinheiro para tudo isso que eu estou te ensinando. Tá bom? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E esse aqui é a criptomoeda, Bitcoin e Ethereum, que fica para uma próxima conversa a gente falar sobre ele, mas é o futuro do dinheiro, não tem como fugir disso. Eu tenho só 2,5% aqui em criptomoeda e Ethereum, mas pelo menos é 2,5%, né? Então eu não sou tão arrojado assim. Falando de riscos, você vai o quê? Então, definir o seu perfil. Como eu falei, você vai responder várias perguntinhas lá. Pode ser que seja arrojado. O que é um perfil arrojado? A maior parte dos seus investimentos está em renda variável. Então, quem são as pessoas que estão aqui? Geralmente são pessoas mais jovens ou pessoas que aceitam maior risco para ter maiores ganhos e aceita também que pode ter maiores perdas. Vocês viram recentemente sobre a Americanas? Todo mundo viu falar? O que aconteceu com a Americanas? As ações americanas. E o que aconteceu com as ações americanas? Caíram muito, né? Está valendo R$1, R$1 e pouco cada ação, e ninguém quer essa ação. Esse é um risco que você corre com as ações. Então, o perfil arrojado, ele quer ganhar mais, né? No entanto, a minha carteira de ações está me dando, sabe quanto? 34% de lucro. Então, o dinheiro que eu tenho aplicado em ações está me dando 34%. E nem terminou o ano ainda, estamos em outubro, e esse ano só já me deu 34% de lucro. Vou falar um pouquinho de política aqui, tá? Quando veio a eleição em 2022, eu vi lá as estatísticas que o Lula ia ganhar. Falei, pessoal, vocês vão ver, o Lula vai ganhar. Quem é rico vai ficar mais rico. Os bancos vão ficar mais ricos. Porque eu me lembro da época da Dilma, na época do Lula, que a minha carteira de ações naquela época subiu demais. E agora está subindo demais de novo. Ou seja, o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre. Os bancos são os que mais gostam, né, do PT e da esquerda e tudo mais. Eu só estou dando uma informação. Não estou te dizendo que eu sou a favor e nem contra. Mas você já sabe qual é a minha opinião, né? Mas enfim, enriqueceu os bancos. Os bancos ficam cada vez mais ricos através desse governo. E as minhas ações, que ano passado, retrasado, estava dando ali 12%, 14%, 15%, né, até 20% às vezes dava, está dando 34% já antes de terminar o ano. Ô pastor, então é porque o país está prosperando? Não, não está. Porque você vai lá no supermercado, você vai ver o preço que está das coisas. Está muito caro as coisas. Então, um perfil arrojado, a sua maior parte do seu investimento está em renda variável. Aí o perfil moderado, que é o mais comum, você tem um equilíbrio. Então você divide lá, tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável. Então se der ruim aqui, o outro equilibra de lá, né? Você ganha menos, mas pelo menos as coisas se equilibram. Tira daqui e põe para lá, tal, a coisa se equilibra. E o último é o conservador, né? Muitas pessoas são conservadores. Ele morre de medo de perder. Então ele não põe de jeito nenhum em alguma coisa que ele possa perder. Geralmente não perde nada, mas também não ganha muito, né? Ganha bem pouco. Perfil arrojado, moderado e conservador. Então você vai ver lá no seu aplicativo de investimento qual é o seu perfil e segue aquilo ali, porque senão você vai ficar desesperado. Eu me lembro quando as ações da Petrobras, elas custavam R$43 naquela época. Foi naquela crise grande que teve, que foi em 2008, né? 2008, se eu não me engano, teve uma crise grande. De R$43, as ações baixaram para R$5. Eu tinha pouca informação nessa época, não sabia direito, mas e só agora, anos e anos depois, décadas depois, é que a ação começou a chegar de novo nesse valor. Então quem tem essa visão de que não consegue perder, morreu de medo e vendeu. Cometeu um grande erro. Por quê? Apesar de ter caído o preço das ações, a Petrobras continuou dando muito lucro. O lucro dela foi imenso, não diminuiu o lucro. Então as pessoas
passaram a receber, continuaram recebendo os dividendos normalmente. Ela ainda era sócia da empresa, só as ações dela que o valor diminuiu. Então qual que é a inteligência nesse caso? Se você confia na empresa, o preço dela caiu, opa, vou comprar mais, está mais barato agora. É que nem um carro, se o carro caiu o preço, opa, vou aproveitar agora e vou comprar aquele carro que eu estou precisando. Então você aproveita que o preço caiu para você comprar, se você confia naquela ação. Amém, queridos? Vamos lá. Na prática, vamos supor aqui que o seu perfil é moderado. Esse mês sobrou R$1.000 para você aplicar. Aí você fez assim, ó, você colocou 50% em renda variável, né, R$500. Você fez o quê? Você pôs 35% em ações, que dá 175. Mas dá para aplicar tão pouquinho assim? Dá para aplicar valores baixos, uma fracionada. Você coloca qualquer valor lá. 35% em fundo de investimento imobiliário, 25% você foi lá no Banco Inter e colocou em dólar, e 5% desses 500 você colocou em criptomoeda. Então você dividiu os R$500 assim. E os outros 50% você pôs em renda fixa, né? Um Tesouro IPCA mais 6% ano 2035. O que quer dizer isso? Que em 2035 esse título vence. Puxa, eu vou ter que esperar até 2035 se eu precisar vender? Não, não vai. Você vende a hora que você quiser. Mas ele está planejado em encerrar esse título em 2035. E aqui ainda tem uma vantagem que é muito complicado de explicar, mas chama marcação a mercado. Então, digamos que o IPCA ele estava num valor, e aí ele, deixa eu ver se ele subiu, se ele desceu muito, quando o IPCA agora está em 4% mais ou menos. Digamos que o IPCA baixe para 2%. Quando você vende fora do 2035, como era 4 e baixou para 2, eles vão ter que subir isso aqui para pagar o que eles te prometeram. Então você vai acabar recebendo até mais. Né? Então, mas enfim, isso nem eu entendo direito. Então é 50% de um, 50% de outro. Você pegou os seus R$1.000 e distribuiu dessa maneira. Dessa forma, você teve um perfil moderado, né? Porque você não colocou mais de um lado do que no outro, você fez equilibrado e você protegeu ali o seu dinheiro. Amém? E para terminar, o último slide. Lembre-se, você não pode servir a dois senhores, né? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Então o dinheiro é para trabalhar para você, não é para você trabalhar para o dinheiro. Então a pessoa nem viaja, a pessoa não compra um negócio dentro de casa, não, porque eu tenho que guardar, porque eu tenho que guardar, e aí não vive também. O dinheiro é para ser gastado. Então, vamos lá, fez o orçamento familiar, tá? O marido vai ter lá tantos por cento daquele dinheiro para ele comprar o que ele quiser, e a mulher a mesma coisa. Ah, mas só o marido trabalha em casa, a mulher não tem salário. Não, vocês não estão entendendo nada, irmão. O salário é dos dois, junta tudo ali, né? Então é o seu salário mais o zero dela, né? Ela está trabalhando em casa, está cuidando das coisas, então ela tem direito também a ter um valor para ela gastar no que ela quiser. Isso é unidade. Então faça ali o seu orçamento, use o dinheiro com sabedoria, não deixe o dinheiro te dominar, não deixe a avareza te dominar, seja uma pessoa abençoadora. Uma coisa que a gente aprende na igreja, né? E Deus ele se compromete com isso. Quando você semeia, Deus prospera. Então a vida que semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então não se apegue ao dinheiro, seja organizado. Eu sou bem racional, como a Luciana falou aqui, né? Ah, vamos fazer porque Deus vai abençoar. Não, isso é irracionalidade. Agora se Deus mandar você fazer alguma coisa, uma prova, uma coisa maior, aí você faz, amém. Mas seja racional no uso do seu dinheiro, mas não deixe de abençoar o seu próximo. Não deixe de manter a casa do Senhor através do teu dízimo. Deixe que o dinheiro seja o teu servo, e não você seja servo do dinheiro. Era isso que eu tinha para falar. Perdão por tanto conteúdo. Amém?